Boa tarde, quinto ano! Tudo bem com vocês? Então, é o seguinte, vamos a uma conversa séria aqui agora. Essa música chama Canção do Universo, tá? E ela faz parte de uma das nossas atividades da semana. Então, não deixem de escutar essa música com calma, com bastante calma, prestar atenção em todas as partes dela e escolher a que você quer estudar. Tá bom? Então, essa música é do Mundo de Bita, que eu amo, gente. Eu amo Mundo de Bita. Mundo de Bita e palavra cantada, eu amo para estudar. E aí, essa música chama Canção pro Universo. Vocês vão entrar na internet, vão pegar a letra dessa música, vão escutar a música, escolher a parte melhor, porque nós teremos uma atividade sobre ela. Que é o quê? Você pesquisar sobre uma dessas partes dessa música, né? O que é um planeta, o que é um cometa, o que é o Plutão, tá? Ou o que é a parte da música que você quiser estudar. Então, já começamos o nosso vídeo da semana falando sobre uma música que é a atividade do roteiro da semana, beleza? Então, essa é a primeira atividade. Bem, esse vídeo de hoje é um vídeo que nós, na verdade, vamos tratar muito dele nas nossas próximas semanas, nas nossas lives, que é sobre astronomia. O que é astronomia? É a ciência que estuda os astros. Dentro da biologia existe uma partezinha que a gente vai falar sobre os astros. Quem são os astros? Os astros celestes. Não são os astros famosos, tá? Não é Bruna Marquezine, Neymar, não é. Larissa Manoela também, não é, tá bom? Não é Isabelle, não é Bárbara nem Nívia, são astros, não é Guilherme, não são esses astros meus, não. São astros que ficam lá no céu, tá bom? Não são todos vocês os astrinhos, cada estrelinha que brilha dentro do meu coração, não. Num universo muito maior que a gente vai falar agora de sol, de estrelas, tá bom? De constelações, de lua, de terra, tá bom? Então, cada um de vocês é uma estrelinha no meu core, né? Mas hoje nós vamos falar de outros tipos de astros, beleza, galerinha? Então, vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar sobre os astros celestes, sobre as estrelas. Então, você sabe diferenciar, por exemplo, o que é um satélite natural de um satélite artificial? Vamos lá, vamos pensar. Satélite natural, lá no quarto ano a professora ensinou um pouquinho, né? Satélite natural, tá a natureza que pôs ele lá. Então, existem algumas coisas que giram ao redor dos planetas e que nós chamamos de satélites, tá bom? Esses satélites, eles podem ser colocados pelo homem, satélites artificiais, como podem ser satélites colocados pela própria natureza ou por Deus, que é o satélite natural. Bem, então, para a gente ter uma imagem dessa, algum satélite, algum objeto que observa as coisas de longe, como a gente viu no capítulo anterior, ele observou pra gente aí, ó, e mostrou pra gente este desenho no céu. Gente, quando a gente olha o céu, a gente vê estrelas. Estrelas são o quê? Astros que têm luz própria. Então, o Sol é uma estrela. É uma estrela de tamanho médio, não é uma maior estrela do mundo, mas nós enxergamos ele gigantesco, porque está pertinho de nós. Então, vamos pensar no avião. Quando o avião está perto, ele está grandão. Quando o avião está longe, ele é pequenininho. Isso acontece também com o Sol, tá bom? Então, cada estrelinha dessa é o quê? Na verdade, o Sol de algum lugar, tá bom? E essas estrelas, elas formam imagens no céu. Imagens imaginárias, tá bom? E são essas estrelas, essas imagens imaginárias que serviam e servem para as pessoas localizarem determinadas coisas no ambiente, tá bom? Então, por exemplo, se eu ficar perdida e eu encontrar uma constelação chamada Cruzeiro do Sul, eu consigo, por exemplo, encontrar o sul da Terra e consigo ir para casa, talvez, tá bom? E era assim que antigamente que os navegantes usavam para se localizar. Tava no norte, olhavam a Ursa Maior. Estava no sul, Cruzeiro do Sul. E assim, as pessoas se localizavam, porque antes não existia bússola. Então, as constelações, elas têm, hoje a gente consegue enxergá-las, né? As 88 constelações que existem na abóboda terrestre. Olha que nome diferente, parece abóbora, né? Mas não é. 88 constelações que existem. E a gente, no Brasil, a gente fala muito da Cruzeiro do Sul e das Três Marias. As Três Marias fica numa figura mitológica, que existe um desenho dela no céu, que é o Órion, um grande, se eu não me engano, guerreiro. E aí o cinturão
dele ficam lá as 3 estrelas, que são as 3 Marias, como a gente vê aí. Então, constelações são estrelas, conjuntos de estrelas, e eram usadas antigamente para localização. E como eu disse, a União Astronômica, que é a empresa que cuida dessa questão de ambiente da astronomia, ela observou o universo todo, tudo que a gente enxerga no céu, e deu o nome de abóbada celeste. E dividiu essa abóbada celeste em 88 pedaços. Esses 88 pedaços, na verdade, são 88 constelações, tá bom? Então, para começar, já começamos a falar disso. Então, os grupos indígenas, os povos indígenas, até mesmo os brasileiros, eles davam nome para as coisas, gente. Eles observavam o céu e davam um nome, tá bom? Então, por exemplo, Via Láctea é relacionado também ao quê? A pessoa olhar o céu e ver parecendo que derramou um leite no céu. Por isso o nome láctea, de bebida láctea. Olha que legal, tá? Bem, o sistema que nós vivemos se chama Sistema Solar. Por conta de quem? Por conta da estrela mestrona lá, bonitona, grandona, que tá perto da gente, que se chama Sol, né? Uma estrela. Ele possui luz própria. Ele vai iluminar satélites e vai iluminar planetas, né? E aí, existem vários planetas que giram ao redor do Sol. E nós já aprendemos quais são, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Existe um pequenininho que é o Plutão, não é assim? E aí a gente viu que a Terra é o terceiro planeta em distância do Sol. E em volta da Terra circula um satélite natural, que nós chamamos de Lua. E aí, gente, olha que lindo o Sol iluminando a Terra. A gente não consegue, né, olhar o Sol diretamente, né? Ele tem uma luz, uma luminosidade muito grande. Ele aquece o nosso planeta, ele tem uma função importantíssima para nós, né, gente? Além do aquecimento da radiação, ele também ajuda as plantas a realizar fotossíntese, né? É um ingrediente da fotossíntese. Bem, como eu disse para vocês, tudo que gira ao redor do planeta Terra, se não é satélite natural, é satélite artificial. Então, dá uma olhada aí que a gente consegue ver aí, ó, alguns satélites artificiais girando ao redor do nosso planeta. Não é isso, gente? Bem, a Terra, ela realiza movimentos, vocês sabiam disso? Realiza 2 tipos de movimentos. Um em torno dela mesma, que a gente fala em torno do próprio eixo, e esse movimento, pensa comigo, se aqui tem o Sol e aqui está a Terra, e ela está girando ao redor dela mesma, um lado está todo iluminado e o outro não. E é justamente esse movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo, ao redor dela mesma, que dá origem aos dias e às noites. Beleza? Agora, a Terra também faz um outro movimento, que é o movimento em torno do Sol. Este movimento em torno do Sol vai dar origem às estações do ano, que é verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera. Lembra disso? Aí tem outra partezinha da minha música. Dezembro, março, junho e setembro, que é quando começam as estações do ano, não é assim? Então, os movimentos de rotação e translação são movimentos que a Terra realiza em torno do Sol. Nós usamos a teoria chamada heliocentrismo, que é aquela teoria que fala que os astros giram ao redor do Sol. Antigamente, eles achavam que tudo girava ao redor da Terra. Uma outra teoria chamada de geocentrismo, que vocês vão aprender depois, tá bom? Mas a Terra gira ao redor do Sol, e estes 2 movimentos que a Terra faz é um movimento de rotação, que é o movimento ao redor dela, né? E o movimento ao redor do Sol, que é o movimento de translação. Então, a Terra realiza 2 movimentos. Como eu disse, para a gente observar o céu, para a gente observar o ambiente astronômico, para a gente observar a abóbada celeste, a gente precisa de instrumentos, como a gente viu no anterior, na nossa videoaula anterior, né? Microscópio, telescópio, né? E a gente, luneta, e a gente também usa imagens que uma estação espacial internacional nos envia. Montaram, gente, uma estação de observação do planeta Terra, do lado de fora do planeta Terra, tá? E essa estação espacial internacional
os astronautas, eles vão para lá, ficam lá durante um tempo, fazem pesquisas, tá? Observam os resultados das pesquisas, escrevem, mandam informação para nós. Além disso, fazem manutenção nessa estação espacial. E eles nos mandam imagens de como está a atmosfera, de como tá tudo. Eles coordenam tudo do lado de fora, tá? E em volta do nosso planeta existe um satélite natural que nós chamamos de Lua. E a Lua, nós não vemos toda ela, tá? Porque a Lua também gira ao redor dela mesma, gente. Ela gira ao redor da Terra e ao redor dela mesma. Então a gente sempre vai ver só uma face da Lua, tá bom? Nós não vemos a Lua toda. E você sabia como já pisou na Lua, gente? O homem já foi na Lua. O homem foi na Lua há um tempo atrás e eles trouxeram vários pedacinhos de Lua para poder fazer teste. Muito legal isso, né? Bem, estes são os assuntos que a gente vai ver neste capítulo 9 e 10 da apostila. Então agora, pega a sua apostila e vamos lá comigo na página, página 68. No segundo parágrafo, está falando justamente sobre o que eu falei hoje, sobre a abóbada celeste. Lá está falando assim, olha, com o passar do tempo e após vários estudos, os cientistas definiram que constelação é uma parte do céu onde é possível encontrar várias estrelas e outros astros. Por isso, a União Astronômica dividiu a abóbada celeste em 88 partes. Corresponde a 88 constelações, facilitando o estudo e a identificação de cada uma. E aí fala justamente sobre as 3 estrelas do cinturão do caçador Órion, que é justamente as 3 Marias. E será qual que foi o motivo deles dividirem a abóbada celeste em 88 constelações, gente? Para ficar mais fácil identificar cada constelação. Porque aí observa, porque a constelação, gente, como a Terra está girando, não é todo dia que eu encontro ela no céu, no mesmo lugar, não. Eu não consigo olhar e já encontrar. Então, com esses desenhos imaginários e essas partes que eles dividiram, ficou mais fácil a identificação dessas constelações. Aí, lá na página 70, fala que, no segundo parágrafo, fala que os povos indígenas, eles criavam constelações e historinhas em cima dessas constelações. E aí fala assim, olha, as constelações indígenas estão relacionadas à cultura e à fauna brasileira. A visualização das constelações serve para marcar as estações do ano e para indicar quando plantar determinado alimento ou que tipo de caça encontrar em certo período. Porque antigamente não tinha calendário, gente. Então eles tinham que observar a incidência de luz do sol, como que a lua estava, para poder fazer suas plantações. E como é que eles iam fazer isso? Então eles também observavam as constelações. Beleza? Aí lá na página 71, tá falando assim, olha, além da posição das estrelas ao longo da noite, devido ao movimento da rotação da Terra, outro fator torna mais difícil ainda encontrar uma constelação no céu. Será que fator é esse, gente? Bem, gente, tá relacionado às posições, os horários, os dias, não é assim? Então, sobre toda a superfície da Terra, olha lá o que fala, existe céu com estrelas. Mas, no lado da Terra, em que é dia, a luz do sol ofusca o brilho das estrelas e não podemos vê-las. Então, não adianta simplesmente eu olhar para o céu e procurar a constelação. Porque se tiver o céu muito iluminado, quem ilumina muito o céu? O sol, né? Eu não vou conseguir enxergar as outras estrelas. Então, por que eu não enxergo estrelas durante o dia? Porque o céu está muito iluminado, tá bom? E por que quando eu estou na roça, ou estou num ambiente menos urbano, com menos luz, eu enxergo mais estrelas, porque o céu está menos iluminado, tá bom? Tá mais escuro. Aí tá falando assim, olha, a Terra gira em torno do Sol, completando uma volta em aproximadamente 365 dias. Este movimento que a Terra faz ao redor do Sol, nós falamos que se chama translação. E o outro movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, nós chamamos de movimento de rotação, em torno do próprio eixo. E ao longo dos vários anos de estudo, a ciência foi desenvolvendo, como a gente falou, instrumentos de observação do céu. Não foi que a gente comentou? E esses instrumentos é que facilitam até hoje o estudo, tá? A nossa vizinha mais próxima, eu já falei hoje quem é. É a Lua. É um satélite natural que gira ao redor do nosso planeta.
E ela se apresenta em diversas formas no céu, no nosso céu noturno, tá? E no céu diurno também. A lua também aparece de dia, né? Ela vai aparecer às vezes minguante, às vezes crescente, às vezes nova, que é não quando ela não aparece, e às vezes cheia, quando ela aparece gigantesca no céu, iluminando tudo. Mas a lua não tem luz própria. Quem ilumina a lua é o sol. Então, nas nossas próximas aulas, estes serão os assuntos que a gente vai tratar com maiores detalhes. Então, não deixem de ler o conteúdo, usar a atividade que eu pedi para vocês no início do vídeo, que é sobre a música Canção do Universo, e até a nossa próxima aula. Beijo grande, quinto ano. Estou morrendo de saudade. Tchau, tchau!